sempre presente, aqui o nosso cafezinho, que é indispensável, ok? Bom, eu estava dizendo exatamente que eu vou compartilhar a tela, vou fazer isso agora. Deixa eu só localizar aqui o slide que eu coloquei numa pasta aqui para não confundir, para não misturar com outros. E é isso que eu vou fazer agora. Abri-lo e em seguida efetuar o compartilhamento de tela. Mais uma menção aqui no chat, que é a Mari Carvalho. Um abraço e seja também muito bem-vinda. Deixa eu ver se abriu aqui, beleza? Tudo certo, vamos só tirar aqui esse negócio. Vamos efetuar agora o compartilhamento de tela, nesse exato momento. E aí eu vou observar se vocês vão visualizar aí, penso eu que sim. Compartilhando tela. Joia. Agora, maximizando aqui e deixando aí tudo certinho no grau para vocês irem acompanhando. Beleza. Olha só, então, estamos trabalhando história do Brasil, estamos trabalhando o Brasil do século XVIII, mas hoje nós vamos recuar um pouquinho para o final do século XVII e, em seguida, encadear os acontecimentos que terão esse impacto para o século XVIII ser um século tão definidor na história do Brasil, tá certo? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que eu preparei para vocês. Bom, o que são os movimentos nativistas ou revoltas nativistas? Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguns historiadores consideram a Revolução Pernambucana, na verdade, a insurreição pernambucana de 1654, quando os holandeses foram expulsos aqui de Pernambuco. Muitos consideram esse movimento um movimento nativista, na medida em que teria sido o primeiro acontecimento em que os brasileiros chamaram esse lugar de pátria, de nação, né, de meu país, muito embora não fosse naquele momento. Então, esse sentimento nativista de brasilidade, ou de pernambucanidade, ou de sentimento de pertencimento ao Nordeste, por exemplo, grosso modo, isso seria o que nós definimos como movimento nativista. E aí eu vou pedir licença a vocês para fazer uma leitura. História envolve leitura, tá? História não envolve cálculo. Antes que você reclame, antes que você considere um absurdo, antes que você aí nos seus pensamentos entenda que não é adequado, história a gente não vai trabalhar com fórmulas, nós não vamos trabalhar com equações, nós não vamos trabalhar com números no seu núcleo, né? Mas sim trabalharemos com enunciados, com textos, com conceitos, tá? Com tópicos, e às vezes é necessário a gente fazer algumas pequenas leituras, tá certo? Eu trago aqui uma conceituação mais técnica, onde falamos que esses movimentos foram um conjunto de movimentos locais que geraram conflitos entre, eu vou colocar assim, brasileiros e portugueses. Eu coloco a palavra brasileiros com ressalva, pessoal, porque na época, brasileiro é nacionalidade, o Brasil não era uma nação, não era um país independente, etc., ainda. E o termo brasileiro era muito utilizado, principalmente no século XVI, principalmente no século XVI, para designar o brasileiro era aquele cara que lidava com o pau-brasil, que trabalhava com o pau-brasil, certo? Assim como o carpinteiro vai trabalhar com madeira, né, especificamente, confecção de móveis, etc., ou outros utensílios que se utilizam madeira, assim como o ferreiro, né, vai trabalhar com metal, o brasileiro, ele trabalhava, o pedreiro, veja que era uma profissão, né? O brasileiro exatamente trabalhava com a lida do pau-brasil, tá certo? Então, seria o conflito entre brasileiros e portugueses, com uma certa pitada de sentimento, vou colocar aqui a palavra também com ressalva, nacionalista, em defesa da terra, tá?
chamando esse lugar de seu. Esse sentimento vamos colocar também com ressalvas de brasilidade. Então, esses movimentos nativistas que ocorreram em algumas localidades em específico, inclusive aqui em Pernambuco, Guerra dos Mascates, a gente vai dar um toque para vocês. No final, é o último tema que eu abordo nessa aula, ok? E aqui, situando também, não só no tempo, como também no espaço, nós localizamos o mapinha do Brasil, onde nós apontamos aqui os estados onde essas, ou algumas dessas, revoltas ocorreram. Revolta de Beckman, final do século XVII, lá no Maranhão, você consegue visualizar aí. Começo do século XVIII, Guerra dos Mascates, aqui em Pernambuco. Temos também décadas que se desenrolaram no século XVII, de lutas de escravizados no Quilombo dos Palmares contra colonos que agiam em prol dos interesses dos grandes latifundiários da coroa portuguesa para aniquilar Palmares. Temos a revolta de Vila Rica, também chamada de revolta de Filipe dos Santos, né, lá nas Minas Gerais, em 1720. E temos também a chamada Guerra dos Emboabas, no interior de São Paulo, ali por volta de 1708. Tá legal? O que trazemos mais para vocês? Olha só. É preciso entender, pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora sobre uma tentativa lá em São Paulo, na antiga capitania de São Vicente, uma certa tentativa de tornar aquela região independente, de se criar ali um governo paralelo, até mesmo autônomo de Portugal. Isso quando Portugal retoma sua autonomia a partir de 1640. É preciso lembrar que entre 1580 e 1640 são 60 anos aí, ó, 1580, 1640, Portugal esteve sob a dominação dos espanhóis. É o que a gente chama de União Ibérica. A partir do falecimento do rei Dom Sebastião de Avis. É um tema que está relacionado ao assunto da dominação holandesa, que eu explico em aulas anteriores gravadas, já postadas para vocês, penso eu, certo? Então, olha só o que vai acontecer na província de São Vicente, como se chamava São Paulo naqueles idos, ou seja, meados do século XVII. Olha o que vai ocorrer. A aclamação de um rei, Bartolomeu Bueno, que não aceitou. Ele era um bandeirante. Eu vou falar sobre o movimento bandeirante já já. E ele não, com medo, né, da repressão, era o crime de lesa majestade. O crime de lesa majestade era um crime que o colono cometia contra o rei, um crime de infidelidade, de insubordinação, de desobediência ao rei, no caso o rei de Portugal, cuja punição era nada mais, nada menos que a forca. Obviamente, você pensaria realmente duas vezes antes de se meter com um movimento de independência, um movimento nativista. O Bartolomeu Bueno, muito interessado em riqueza e não necessariamente em poder, já cai fora daquele esquema ali, já não aceita ser aclamado rei com medo exatamente das consequências que certamente viria caso ele tivesse entrado nessa, né? Bom, a revolta de Beckman, dos irmãos Beckman, lá no Maranhão, ali por volta de 1684. Bom, Maranhão era uma província empobrecida, embora estivesse no Nordeste. O Nordeste, no século XVII, é um centro econômico do Brasil colonial, muito em função do açúcar. E aí você tem a predominância e o protagonismo, né, de Pernambuco, em menor escala a Bahia, tínhamos também a Paraíba, tínhamos também Alagoas, na verdade, pertencia tudo isso à capitania de Pernambuco, não a Bahia, mas Alagoas, Paraíba, estava tudo junto ali na capitania de Pernambuco. E o Maranhão era uma província mais esquecida, quer dizer, mais empobrecida. E vai haver lá uma certa crise de mão de obra, porque os interesses de Portugal era fornecer os escravizados que vinham da África para áreas mais prósperas, e aí Pernambuco vai receber muitas levas, muitos carregamentos, infelizmente, que vinham navios negreiros, né, abarrotados de escravizados prisioneiros para serem
negociados, vendidos nos mercados de escravos, ou já por encomenda e assim por diante. E o Maranhão passando por uma crise, tanto no que diz respeito à economia, quanto no que diz respeito também à crise de mão de obra, por não receber tanta atenção da coroa portuguesa. Então, olha o que vai acontecer. Portugal, o segundo item que eu coloco nessa lâmina. Portugal cria a Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, para tentar dar algum tipo de assistência àquela capitania. Essa companhia, criada por Portugal, deveria comprar os gêneros agrícolas da região e vender manufaturas. E Portugal praticamente não fabricava manufaturas, comprava dos ingleses, né? Os ingleses vão ser os grandes beneficiários com essa exploração portuguesa no Brasil, porque, em última instância, eles vendiam produtos com maior valor agregado. Então, se eu exporto banana e o outro exporta celular, computador, quem vai ganhar mais dinheiro é quem exporta o computador e o celular. Não por ser computador celular, não pelo produto em si, mas sim pelo maior valor agregado. A mão de obra utilizada, os produtos e componentes utilizados para a confecção daquele bem, daquele produto, tornam o preço daquele produto bastante elevado. Consequentemente, ali você tem maior possibilidade de movimentar um volume de dinheiro muito maior do que produzindo, exportando bens como o cacho de banana, que não tem alto valor agregado. Então, os ingleses, no final das contas, foi o país que mais lucrou com a exploração portuguesa aqui no Brasil. Isso durante o século XVII, XVIII, né? XIX e por aí vai. Olha aqui os tópicos que eu coloquei para você entender direitinho a revolta de Beckmann. O fornecimento de escravos acabaria com a briga entre colonos e jesuítas, porque os jesuítas estavam como? Estavam querendo proteger principalmente o indígena, né? Contra a escravidão. Então, se o produtor lá de cana, ele não tem a mão de obra escravizada que vem da África, né? Porque as atenções de Portugal estão voltadas para Pernambuco, Bahia, como já falei, né? O território que hoje é a Paraíba e vai. E o Maranhão não tem. O que é que ele vai fazer para resolver seu problema de mão de obra? Ele vai pegar na enxada, ele próprio canavial trabalhar para resolver? Claro que não, né? Ele vai capturar índios, ele vai escravizar índios locais para servir para tapar esse buraco. E os jesuítas, a gente já sabe que eram contra a escravidão do índio. Aliás, os jesuítas também exploravam a mão de obra indígena, né? E para resolver esse embate entre colonos e entre os jesuítas, essa companhia criada pelos portugueses pretendiam solucionar esse problema. Aí o segundo item que eu boto, a companhia não cumpriu essa promessa, não comprava todos os produtos dos maranhenses, não trazia as manufaturas em quantidade e em qualidade, não fornecia os escravos. Então, a revolta, o coração da revolta de Beckmann está exatamente aí nesse núcleo, toda essa problemática que eu acabei de narrar e detalhar para vocês. Liderados então por Thomas e Manuel Beckmann, os chamados irmãos Beckmann, os maranhenses tomaram o poder do governador, que naquela ocasião estava viajando, estava inclusive na Europa. Os revoltos invadem o colégio jesuíta e saqueiam os galpões. Acabaram tentando formar ali um território à parte, um território independente, né? Uma espécie de território autônomo, com um governo próprio. Não conseguiram. A repressão portuguesa foi violenta. Como eu disse, era um crime de lesa majestade. Lesa, de lesar, prejudicar. Tá? Então, isso era passível de pena de morte. E a pena de morte era a forca. Ok? Destino dos irmãos Beckmann, o cadafalso. O que era o cadafalso? O cadafalso, quando você estava com a corda no pescoço, literalmente, né, para ser enforcado, você estava num piso falso. Esse piso falso, você estava numa espécie de palanque, né? Era uma execução pública, inclusive. Esse piso falso, ele se abre, o réu, nesse caso aí, o condenado, né? Então despenca,
para ser enforcado, ter a sua traqueia ali esmagada, né, pela forca. Era uma morte dolorosa. Inclusive diziam que o apenado ali se debatendo sem fôlego, muitas vezes o carrasco montava nas suas costas para fazer o peso, né, da gravidade e facilitar a morte e apressar a morte devido aos minutos de agonia que o réu muitas vezes passava, até uns 10 minutos agonizando. Para tentar suavizar isso, se é que é possível, ou pelo menos apressar o fim, muitas vezes acontecia esse fato que acabei de narrar para vocês. Maquiavélico, né? Bom, vamos falar agora sobre as bandeiras, que é um assunto muito legal. Tem a ver também com o alargamento das fronteiras do Brasil, crescimento territorial, a atuação dos bandeirantes, muito embora o motivo não tivesse nada a ver com o crescimento territorial do Brasil, acabaram por contribuir por demais, né, para o alargamento das fronteiras. A gente vai entender como. E em que sentido também eles contribuem para o chamado século do ouro, século 18, muito embora eles tenham atuado no século 17, porque são os bandeirantes que vão, primeiramente, encontrar ouro no Brasil. Não foram os portugueses que encontraram primeiro, apesar de procurarem desde que chegaram aqui, foram os bandeirantes. Então, vamos entender quem eram esses caras e que movimento é esse que a gente chama de bandeirante. Você vai lá em São Paulo, ou pelo menos você, da sua casa, você entende que lá em São Paulo tem muitas referências aos bandeirantes. Você encontra a TV Bandeirantes, além da Rádio Bandeirantes. Hoje a gente chama só Band, né? Uma abreviação, mas é Bandeirantes. Você tem a rodovia dos Bandeirantes. E você tem diversas também rodovias cujo nome é em homenagem a um desses bandeirantes, rodovia Raposo Tavares. Tem estátuas também de bandeirantes em diversas localidades em São Paulo. Por que tanta referência e reverência aos bandeirantes? Porque São Paulo os homenageia. Bom, primeiro que tudo, história é uma narrativa também dos vencedores. Então, note você que o estado mais rico, mais populoso, economicamente mais poderoso, mais influente, o estado mais industrializado do Brasil, etc., é São Paulo. Lógico que o valor que eles dão dentro da história do Brasil, né, pelo seu poderio, aos acontecimentos que lá ocorreram, é um valor absurdamente poderoso. Então, isso se dá também por uma questão política, econômico barra política. E, de fato, o movimento bandeirante surgiu lá, a gente vai entender o que foi. Olha só, no século XVII, a realização de expedições pelo interior do Brasil aumentou bastante a crise vivida na economia açucareira. Já vinha em declínio a economia açucareira. Os bandeirantes eram homens rudes, os bandeirantes eram homens que alguns deles não falavam nem o português direito, falavam mais idiomas misturados ali com o tupi, né, do que propriamente o português limpo. E esses homens buscavam alguns objetivos: encontrar ouro, encontrar índios para aprisionar, certo, e vendê-los como escravos. Mas não era proibido? Era, por lei. Porém, os bandeirantes estavam nem aí para a lei, né? Eles queriam ganhar dinheiro. E muitas vezes, em São Vicente, hoje São Paulo, com a lavoura canavieira se expandindo, faltava realmente mão de obra. Muitas vezes, a chegada de escravizados da África não era suficiente para atender essa demanda e os bandeirantes, então, resolviam essa questão aprisionando índios e vendendo-os como escravizados. Então, as bandeiras nada mais eram do que expedições que iam do litoral para o interior em busca de índios para aprisionar, em busca de encontrar metais preciosos e também as bandeiras de monções que tinham por objetivo levar produtos do litoral para negociar no interior, nas vilas, e das vilas, drogas do sertão, inclusive, trazer do interior para o litoral outras mercadorias, estabelecer rotas mercantis. Com essas andanças, que eles andavam quilômetros pelo interior em busca de aldeias para aprisionar índios, etc., eles acabaram fundando núcleos colonizatórios, e alguns desses núcleos colonizatórios
digamos assim, floresceram, né, cresceram, se desenvolveram. É o caso de Cuiabá, por exemplo, capital do Mato Grosso, lá no centro-oeste. Essas terras pertenciam à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, né? Mas a Espanha, ela não ocupou essas terras, não colonizou, não efetivou sua presença. E aí a atuação dos bandeirantes, dos jesuítas, da pecuária, acabou por é, ser determinante para Portugal incorporar essas terras através do princípio uti possidetis solis, posse útil do solo, no latim. Tem a posse do solo aquele que o utiliza, não só aquele que detém no papel. Mas se você só detém no papel, se você não efetiva a posse concreta, ocupando, pode vir outro, ocupar, estabelecer residência, se fixar, produzir na terra e efetivamente se tornar o dono dela. É isso que trata, por isso que Portugal conseguiu abocanhar terras no centro, no que hoje é o centro-oeste do Brasil, terras no que hoje é o norte do Brasil, estado do Amazonas, Pará, não é? Amapá, etc., graças à atuação de bandeirantes, graças à atuação de jesuítas, graças à pecuária, esses elementos combinados, né, fizeram com que essas terras fossem ocupadas por brasileiros, com a ressalva, né, como eu já expliquei para vocês, e, consequentemente, Portugal reivindicasse a posse dessas terras. É preciso diferenciar as bandeiras das entradas. E eu coloco aqui nessa lâmina. As entradas eram expedições com o objetivo também de encontrar ouro. E ia para o interior também, mas eram expedições oficiais. Significa dizer que eram organizadas pela coroa portuguesa, enquanto que as bandeiras eram organizadas por particulares. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. As lâminas que eu preparei para vocês. Deixa eu ver o horário para eu não me perder. Tenho aproximadamente meia hora para trabalhar com vocês. Tipos de bandeiras: o bandeirismo apresador, o bandeirismo prospector e o bandeirismo de contrato. Poderíamos apresentar ainda as bandeiras de monção. As bandeiras de monção, o objetivo era comércio, como eu já disse. Comecemos por as bandeiras de apresamento, como é também conhecido. O objetivo já falei aqui: encontrar índios, localizá-los, né, no interior, capturá-los e vendê-los como escravizados lá em São Vicente. O bandeirismo prospector, o objetivo era encontrar metais preciosos. E acharam. Eles tiveram sucesso em tudo isso que empreenderam. É bom que se diga isso. O sertanismo de contrato era assim. E o Nordeste foi grande parceiro aí dos bandeirantes nesse sentido. Os bandeirantes, como tinham muito conhecimento do interior, muito conhecimento no trato com aldeias indígenas, com índios ferozes, né, no sentido de serem bravios, então eles eram contratados por senhores de engenho para localizarem os quilombos, sitiar, quer dizer, cercar, invadir, recapturar os negros que lá estavam, né, fugitivos, para reescravizá-los nas fazendas. Tal qual como eles faziam com os índios, fazerem também com os quilombos aqui no Nordeste. O mais famoso, sem dúvida, foi Palmares, que foi destruído por um bandeirante, o Domingos Jorge Velho, ali em 1696, 1697. Data, né, ocasião em que, no 20 de novembro, o Zumbi dos Palmares é assassinado. Aqui eu trago para vocês gravuras de como essas expedições elas percorriam o interior sempre com um secto, não é, ali para ir preparando a terra. Inclusive eles mandavam esses escravizados na frente, muitas vezes, para ir plantando roças e, consequentemente, quando os bandeirantes chegassem, já tivesse ali o que colher, o que comer, iam avançando grotões adentro, né, sertão adentro, como já disse, em busca de aldeias e, consequentemente, obter escravizados para vender. Levavam armamentos como esses que nós colocamos aqui na gravura, o arcabuz. O arcabuz era um trabuco, você carregava com pólvora e chumbo pela boca do cano, né? Então você dava um tiro e precisava
recarregar, e isso levava um certo tempo. Logicamente que o ataque com flechas dos índios, bastante comum, nesse sentido era até mais, não mais letal, porque a arma de fogo é mais mortal, mas, como eu diria, mais eficiente no trato devido à quantidade de flechas que você consegue disparar entre o carrego da arma, né, que dava um certo trabalho. Aqui uma gravura mostrando índios capturados e amarrados para serem conduzidos ao litoral e serem, consequentemente, também vendidos como escravos. Vamos passar rapidamente. E chegamos ao ponto onde eu falo sobre a expansão territorial. Como eu disse, está aí o limite de Tordesilhas, esse meridiano imaginário, que separava as terras portuguesas das terras espanholas, e as bandeiras, elas não respeitaram Tordesilhas, elas entraram em território espanhol. E ao entrar em território espanhol, se estabeleceu núcleos de colonização, algumas dessas vilas se tornaram cidades, eu citei o caso de Cuiabá, e, consequentemente, Portugal teve a condição de reivindicar a posse dessas terras. A Espanha era dona, só no papel, abandonou, não ocupou. Portugal foi quem colonizou, e isso deu realmente margem, né, para Portugal se apoderar desse território. E muito geograficamente falando do que o Brasil se tornou, deve-se também à atuação, como já disse, dos bandeirantes e dos jesuítas. Aqui nós vemos uma imagem do Bartolomeu Bueno da Silva colocando fogo em uma tigela com um líquido que é álcool, certo? Mas que ele amedrontava os índios, que se não indicasse onde tinha ouro, onde tinha minas de ouro, onde tinha outras aldeias, então eles faziam um terror psicológico, né? Forçando os nativos a darem informações que lhes interessavam, ameaçando muitas vezes tocar fogo nos rios. Veja que coisa, mostrando ali uma bacia de um líquido, né, branco, semelhante à água, mas que na verdade era álcool. Eles incendiavam e diziam: vamos tocar fogo aqui nos rios de vocês, forneçam para a gente essa informação que a gente quer. E muitas vezes, através desse terror psicológico, eles conseguiam localizações de outras aldeias que eles podiam chegar lá de surpresa e, consequentemente, terem êxito na sua guerra de captura. E essa gravura aqui é do Domingos Jorge Velho, que é exatamente o bandeirante que vai liquidar com o Quilombo dos Palmares. Eu mencionei isso minutos atrás. As drogas do sertão, sempre lembrando que eram produtos típicos do interior, típicos da região Amazônia. É a castanha do Pará, é o guaraná, é o açaí e outras ervas aromáticas que eram tidas como especiarias, produtos de grande valor no litoral e que eram trazidos pelos bandeirantes dos sertões para o interior a fim de se estabelecer negócios. Essa procura também por droga do sertão, no interior, acabou também contribuindo para o surgimento de núcleos de colonização, de vilas, de entrepostos comerciais, como eu disse, servindo de base para Portugal se apoderar do território que pertencia à Espanha. Consequências das bandeiras são muitas. Nós colocamos aqui a redução e escravização da população indígena. Eles matavam, eles escravizavam. Aí você pode dizer assim: poxa, os caras não eram heróis, eram bandidos, eram homens sanguinários, eram homens sem piedade, e os bandeirantes são tão endeusados pelos paulistas, tão reverenciados. Na verdade, pessoal, não tem mocinho, não tem bandido. Era todo mundo inserido dentro do contexto do pacto colonial, né, de ganhar dinheiro, de fornecer à metrópole a riqueza que aqui existia, e todos eram homens produtos do seu tempo. Nós não podemos usar do anacronismo de julgá-los com as leis do presente, né? De examiná-los de acordo com a luz do entendimento atual que a gente tem, e sim com o pano de fundo da sociedade da época, tá? Para não sermos anacrônicos. Tá aqui, destruição do Quilombo dos Palmares, descobrimento de metais preciosos. Aí é onde vem o impacto do século XVIII, né? Graças aos bandeirantes que acham ouro no Centro-Oeste, que acham ouro no sertão da Bahia, que acham ouro
no interior de São Paulo e também nas chamadas Minas Gerais, e o alargamento das fronteiras do Brasil. Bom, aqui a gente tem um mapinha de 1534, como era o Brasil. No ano da Inconfidência Mineira, 1789, olha a diferença. Em 1889, com o golpe de Estado que proclamou a República. Em 1943, em pleno Estado Novo, varguista, né? E 1990, o último território a ser incorporado ao Brasil foi o Acre. Isso já em 1904, 1903, por aí. Acho que no governo Rodrigues Alves, né? Mas, obviamente, isso é República Velha, ou Primeira República, a gente só trabalha isso lá no terceiro ano. Guerra dos Mascates, pessoal, para a gente chegar realmente aqui na reta final do nosso encontro de hoje. Isso tem a ver muito com Pernambuco, com o nosso estado, e foi, grosso modo, né, eu fiz aqui uma riqueza, uma certa riqueza de minúcias, de detalhes, para vocês entenderem. Mas, resumidamente, a Guerra dos Mascates, Mascate era um comerciante, né, tipo comerciante. Olinda e Recife, as cidades irmãs, elas fazem aniversário juntas, né? Olinda era a capital, Recife vai se tornar cidade, né? Era uma distrito, vamos colocar assim, né? Uma vila pertencente a Olinda. E a Ciumeira, o crescimento de Recife se tornando realmente uma região exponencial dentro da capitania de Pernambuco, vai gerar um descontentamento entre a elite olindense, os grandes senhores de engenho, mas começavam a declinar, né? O açúcar perde o preço internacional que tinha e, consequentemente, o poder dos senhores de engenho diminui bastante, enquanto que o comércio se tornava ativo e o porto do Recife, movimentando mercadorias, acabou que o Recife se tornou mais pujante, né, no seu crescimento econômico, gerando essa disputa, essa ciumeira, essa birra, essa treta com Olinda. E é isso que a gente vai analisar a Guerra dos Mascates a partir de agora. Considerações iniciais. Nós trazemos aqui um esboço ainda no século XVII, com a saída dos holandeses, para a gente entender, porque os holandeses eles incendiaram Olinda, que era a capital, eles destruíram. Para dominar Pernambuco, em 1630, eles precisavam dominar a capital, que era Olinda. Então, Olinda foi saqueada, foi destruída, foi incendiada. Inclusive, principalmente no governo de João Maurício Nassau, utilizou Recife como base, como capital das possessões holandesas, neerlandesas aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste. Em 10 de novembro de 1710, em reunião no Senado da Câmara, como eles chamavam, que era a Câmara Municipal, Bernardo Vieiro de Melo proclamou a independência de Olinda, não de Pernambuco, mas da cidade de Olinda. Alguns historiadores mencionam que é a primeira vez em que no Brasil se fala em república. A primeira vez teria sido em Olinda, portanto em Pernambuco, em 1710. Nessa ocasião, enciumados e endividados também, né, com os mercadores recifenses, por ocasião dessa disputa entre Olinda e Recife, teria se mencionado pela primeira vez a possibilidade de se implantar uma república no Brasil. Não em todo o Brasil, nem mesmo em todo Pernambuco, mas sim especificamente em Olinda, porque na Europa era comum repúblicas, né, cidades. Você tinha Veneza, você tinha cidades italianas, né? Gênova, Florença. Então, já existia república, sistemas republicanos, mas não de países, e sim de cidades, ok? Com certo poderio econômico, principalmente as cidades banhadas ali pelo mar Mediterrâneo, mormente as cidades italianas, aqui citadas agora há pouco. Então, meio que importando esse modelo, né? Quiseram fazer isso com Olinda, o Bernardo Vieira. Aqui em Serra Talhada, inclusive, tem um distrito chamado Bernardo Vieira, em alusão exatamente a esse camarada.
Portanto, é de Pernambuco a primeira iniciativa republicana no Brasil. Tá até no hino, né? A República é filha de Olinda. Essa frase está no hino de Pernambuco, tá? A República é filha de Olinda. Exatamente como essa menção da primeira ocasião na história do Brasil em que se fala em adotar o sistema republicano, não no geral, não para o todo, não para o Brasil, não para o Nordeste, nem mesmo para Pernambuco em específico, mas sim apenas na cidade de Olinda, pelo Bernardo Vieira. Não foi para frente essa ideia, obviamente, como vocês bem sabem, né? Bom, recapitulando, depois da expulsão dos holandeses, Olinda é reconstruída, tornou-se o centro aristocrático e administrativo. Era lá onde moravam os principais senhores de engenho da região, os mais ricos e poderosos, mas eles estavam endividados, porque o açúcar já não tinha mais a expressão de outrora. O preço internacional do açúcar decai bastante, principalmente com a produção do açúcar antilhano, açúcar que os holandeses vão produzir lá no Caribe. Então, torna realmente o preço internacional do açúcar mais baixo. E recorrendo a empréstimos junto aos comerciantes endinheirados de Recife, os olindenses, os então poderosos senhores de engenho olindenses, se tornam enfraquecidos, né? Endividados. E isso gera, diante da pujança econômica e crescimento de Recife, esse movimento de ciumeira, como eu expliquei para vocês. Vamos ver o que é que eu coloco aqui. Isso gera uma crise. A queda dos preços do açúcar aumenta a dependência que os senhores de engenho tinham em relação aos mascates de Recife. Lembrando que eu falei o significado da palavra mascate, era a burguesia, eram os comerciantes, detentores de capital, nesse caso, os homens mais ricos lá de Recife. Inícios das discórdias, olha só, prosperidade do comércio em Recife, contrastava com a crise econômica de Olinda devido aos baixos preços internacionais do açúcar, o principal produto. E até 1709, Recife era uma vila, né? Era um distrito de Olinda. Só que agora os recifenses vão pleitear o quê? A sua autonomia, né? Vamos colocar a palavra aqui independência, mas na verdade o nome é emancipação. A sua emancipação política, ou seja, tornar-se também cidade tal qual como Olinda era. E é. Pernambuco, eu coloco aqui os dados, no início do século XVIII, tem a concorrência também, em termos de atenção da metrópole, né, da coroa portuguesa, com as Minas Gerais. Agora sim o foco, né, a menina dos olhos da coroa portuguesa no Brasil passa a ser Minas Gerais, tornando, vamos colocar assim, os investimentos, né, portugueses, as atenções portuguesas 100% voltadas lá para o centro-oeste e o nordeste passando realmente por uma crise sem fim. Olinda detinha o título de capital, lá residiam os senhores de engenho, olha só o passo a passo que eu coloco aqui em termos de esqueminha para você ir entendendo os acontecimentos. Os comerciantes, esse é o terceiro quadro, esse amarelinho. Os comerciantes de Recife reivindicavam a elevação de Recife, a emancipação, né? E a independência, eu coloco esses termos, para ser cidade autônoma também. Governava Pernambuco Sebastião de Castro e Caldas, e em 19 de novembro de 1709, Recife é elevada à vila. Em fevereiro do ano seguinte, 1710, com a construção do Pelourinho, começa a guerra. O que era o Pelourinho, que é ponto turístico, por exemplo, lá em Salvador, era uma praça, era um local onde tinha o poder público estabelecido, o prédio, o tronco no meio, onde os escravizados eram açoitados publicamente para servir de exemplo ali para aqueles que pleiteavam desobedecer também aos seus senhores. Aí fala, o governador foi vítima de um atentado, foge para Salvador, as milícias olindenses destroem o Pelourinho, lá de Recife, né? E discutem a sucessão do governador. O que é que temos aqui? A capitania passa a ser governada pelo bispo Manuel Álvares. Meses depois, por pressão dos mascates de Recife, o Bernardo Vieira, que queria tornar Olinda uma república, é preso, assume uma junta
governativa ali, capitaneada pelos mascates. Agora eles estão no poder da capitania de Pernambuco, não apenas da cidade. Os recifenses subornavam governantes de outras vilas. O comando militar foi entregue a João da Mota. Nessa divisão, os proprietários de terra do interior estavam ao lado dos olindenses, que eram os nobres senhores de engenho. Entretanto, os mascates receberam o apoio de uma liderança indígena, o Sebastião Pinheiro Camarão. E aí você tem a guerra envolvendo, de um lado, as forças capitaneadas pelos senhores de engenho olindenses, que contavam com o apoio de alguns coronéis do interior, e de outro lado você tinha a massa capitaneada pelos mascates e ricos comerciantes de Recife. Qual era o objetivo desse conflito? Recife já tinha se tornado vila, autonomia de Olinda, emancipado, mas eles queriam agora o poder do Estado, eles queriam controlar a capitania, coisa que os olindenses, os poderosos e tradicionais senhores de engenho, não estavam dispostos em abrir mão. E é esse conflito pelo poder que gera a chamada Guerra dos Mascates. Aí, ó, chegou ao Recife um novo governador, vindo aí a mando do rei de Portugal. Esse novo governador ordenou uma devassa. O que é devassa, como eles chamavam? Era um escrutínio, era uma espécie de um inquérito onde se investigava os envolvidos em crimes contra o rei, lesa majestade, tomavam os bens dessas pessoas, né? Eventualmente, se condenadas fossem, os bens passavam ao poder público. E aí começou realmente o rebu, porque os recifenses, os ricos mascates, comerciantes de Recife, não estavam gostando nada e não estavam dispostos a se submeter a esse governo que vinha a partir da influência dos grandes senhores de engenho olindenses. Resultado de tudo, no fringir dos ovos, ficou estabelecido o seguinte: haveria então uma espécie de revezamento entre a capital de Pernambuco. Como assim? Durante alguns meses, durante uma parte, deixa eu restabelecer aqui a imagem. Agora sim, beleza? Tranquilo? Durante um tempo, Recife seria a capital. Durante outro tempo, vamos supor, a cada 4, 5 anos, Olinda seria a capital. E assim as duas cidades parariam de brigar devido a esse revezamento de quem estaria com o status de capital da província, de quem deteria o controle político da província, revezando entre os poderosos de Olinda, os poderosos de Recife. Depois, com o crescimento, Recife se tornou realmente gigante, muito mais influente, muito mais rica e, obviamente, passa no século XIX, no século seguinte, a ser tida como a capital de fato e de direito, e o é até os dias de hoje.